Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para fazer o vídeo de leituras e novidades na estante, tem pouquinha coisa nova esse mês. No mês de fevereiro de 2025. Foi um mês até que li bastantinho, e março vai ser um caos. Março tem defesa, tem começo das aulas, vai ter uma viagem, tá assim, março eu não sei se eu vou ler alguma coisa, basicamente. Mas é isso. Antes de começar com as leituras, eu queria fazer uma propagandinha de um evento que eu e a Manu, minha amiga, que já apareceu aqui no canal algumas vezes, inclusive, vamos começar a fazer aqui em Curitiba. A gente vai começar a fazer um clube do livro traduzido. A gente vai se encontrar uma vez por mês para discutir um livro em tradução, então de outras línguas para o português, e bom, a gente gostaria que sempre fosse com a pessoa que traduziu essa obra. Então sempre com um tradutor, uma tradutora, convidado. E a gente vai começar então agora em março, vai ser dia 15 de março, o primeiro encontro, inclusive é meu aniversário. Quem quiser, quem for de Curitiba e quiser ir, o evento é aberto. E a gente vai falar sobre um livro que eu não me toquei e coloquei como tripé da câmera, porque ele estava aqui por cima, mas é o Vocês Brilham no Escuro, vou deixar a capinha aqui, que é um livro que eu já li, gostei muito, traduzido pelo Bruno Kubalcini Matos. Vai ser muito legal, o pessoal de outras cidades acompanhem, que se tudo der certo, se as coisas funcionarem como a gente gostaria, a gente vai ter uma novidade para o pessoal de outros lugares também. Mas isso mais pra frente. Mas é isso, então quem for de Curitiba e quiser aparecer, a gente vai ficar muito feliz. Inclusive o livro já está à venda lá na Arte e Letra com um descontinho para quem for participar, então se vocês forem de Curitiba, acho que vale a pena dar uma olhada lá. E é isso, depois dessa propagandinha, vamos para as leituras, que eu li muita coisa legal, muita coisa boa esse mês. O primeiro é um livro que eu achava que ia gostar desde o começo e realmente gostei muito, 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 que é o Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Joana Angélica Dávila Mello. Gente, que leitura maravilhosa. A gente tem aqui uma dona de casa de 42 anos que num domingo decide comprar um caderno. Na realidade, ela tem ali todo um ritual de domingo em que ela sai para comprar cigarro para o marido, comprar flor, comprar não sei o quê. E ela entra numa banquinha que nos domingos só pode vender cigarros. Então tem ali algum tipo de regulamentação, tem um fiscal que fica ali fora, imagino que seja alguma lei que de comércio não pode funcionar aos domingos, alguma coisa do tipo, exceto os cigarros. E ela pede para comprar esse caderno porque ela se sente atraída pelo objeto. E é um caderno comum, um caderno escolar, assim, não é nem um caderno chique, mas tem alguma coisa ali dela nesse momento que dá um impulso nela para comprar esse caderno. E o vendedor fala, mas é proibido, né? Ele não pode vender hoje. Eles conseguem fazer ali um trâmite que ela colocou por debaixo do casaco. Então, quando esse caderno banal chega na vida dela, ele já tem toda essa aura de ser proibido. E ela é uma mulher de 42 anos que tem filhos já ali nos seus 20, começando a trabalhar. Os dois estudam direito e começando, um menino e uma menina, já começando a ter suas relações. E ela trabalha, essa mulher. Ela teve ali um momento da vida em que o marido, que trabalha num banco, não cresceu tanto quanto eles gostariam, quanto previam, e essa desculpa do dinheiro, a gente precisa de mais dinheiro em casa, ela começou a trabalhar como uma espécie de secretária ou administradora de um escritório. E a partir então desse momento que ela compra esse caderno e leva esse caderno para casa, ela vai começar a escrever um diário. E no começo é um pouco essa vida banal, mas as coisas começam a acontecer na vida dos filhos, na vida do marido, e novas perspectivas, às vezes boas, às vezes preocupantes, começam a surgir nessas vidas. E ela começa a refletir sobre ela mesma, sobre o papel dela e a vida dela, e tanto a partir das perspectivas das outras personagens, o que essas outras personagens esperam dela, esperam que ela, a forma com que esperam que ela reaja,
essa coisa de muitos esperarem que ela tenha essa vidinha quadrada, que ela só seja a mãe, que ela só desempenhe essa função e não tenha mais profundidade, personalidade, interesse em si. A filha também serve como uma espécie de contraponto, como uma mulher de outra geração, com outras ideias, com outras expectativas, não tão apegada a essa ideia do casamento e filhos como modo de vida, como organização social, e também faz algumas críticas que essa mãe vai digerir ali de alguma forma. Então, esse ato de escrever essa vida que parecia muito cotidiana e muito simples faz com que essa personagem que está escrevendo comece a ver as coisas de um jeito diferente. Uma coisa que eu gosto muito é que não só ela está falando sobre a vida dela e percebendo outras coisas, mas o livro acaba mostrando pra gente como esse sistema social vai criando espécies de armadilhas para que as pessoas continuem nesse sistema, né? E aqui não só para ela, né? Ela, óbvio, é a personagem que a gente vê sendo mais afetada por isso, mas valeria para o marido também a crítica de ter ali uma organização que vai criando essas armadilhas para que a pessoa continue desempenhando aquele papel e não consiga escapar muito disso depois que você começa, depois que você entra naquilo. E nesse sentido, eu acho que é um livro que traz muitos questionamentos relacionados a gênero e papel de gênero, né? O que cada gênero desempenha na sociedade, será que é isso? Será que precisa ser assim? Mas eu acho que também é um livro que traz muitos questionamentos no âmbito de classe, né? De tentar crescer de classe, é importante, não é? Essa mobilidade social, para quê? Por quem? Né, precisa? Enfim, questionamentos relacionados a isso eu acho que também aparecem aqui, são bem interessantes. Ai, gente, o final quebrou meu coração. Eu fiquei acabada. E, de certa forma, com suas muitas diferenças, mas é um livro que me lembra um pouco Stoner, do John Williams. É um livro que tem um pouco essa reflexão, essa tentativa de narrativa da vida e dessa pessoa que tenta mudar, tenta fazer coisas diferentes e o que acontece a partir disso. Eu gosto muito mais desse livro do que Stoner, mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu não sou das fãs mais fervorosas de Stoner, eu apenas gostei do livro, mas eu acho que esse aqui é um livro que também vai ter um apelo para quem gostou muito de Stoner, porque tem esse projeto parecido de narrar a vida e pensar a vida e as mudanças e como mudar, o porquê mudar, o quando mudar ou não mudar, enfim, eu acho que nesse sentido são livros que podem dialogar bastante. Recomendo muitíssimo, muitíssimo. Bom, depois disso eu li um livro da Jelinek, Elfriede Jelinek, a escritora que eu estudo no doutorado, tá aqui o Der Tod und das Mädchen, A Morte e a Donzela, A Morte e a Moça. São 5 textos colecionados aqui. Eu já tinha dado uma lida nesse livro, na realidade, quando eu estava selecionando o corpus da minha tese, então isso já tem uns 2 anos, lá para final de 2022, começo de 2023, eu dei uma lida rápida em muitos livros da Jelinek, para fazer um reconhecimento das obras, quais são os temas, quais são os debates e fechar o corpus da minha pesquisa. E nesse momento eu passei por esse livro, mas foi assim, foi uma leitura rápida desses livros, porque eu tinha ali um tempo pré-definido para fazer essa seleção, então era um livro que eu sabia que eu queria voltar e de fato ler e aproveitar e curtir, assim, ler de verdade, e foi isso que eu fiz agora. Então esse livro aqui junta 5 textos que ela escreveu em momentos diferentes, mas sempre pensando em encontros entre a morte e uma donzela. O primeiro dos trechos, por exemplo, faz referência à Branca de Neve, que acaba sendo morta. Essa parte é um texto bem pequenininho, que acaba sendo morta por um caçador na floresta. E é um trecho que vai pensar muito sobre o papel da beleza nas relações, né? Como as pessoas vão se relacionar de um jeito ou de outro por causa das aparências, da beleza de alguém, como essa coisa da beleza cria expectativas. A gente também vai ter a Jackie O, né, Jackie Kennedy, que
que tem esse encontro com a morte, né, do marido ser assassinado do lado dela, e acho que aquela cena bem icônica, ela com aquele vestido da Chanel rosa, e ela depois, né, e a própria morte dela mais tarde. Tem a última parte que eu gostei muito, que tem uma conversa entre a Sylvia Plath e a Ingeborg Bachmann, fictícia, completamente fictícia. São duas escritoras que não se conheceram, mas que tem a coisa da morte, do suicídio ao longo da vida delas, assim. E, enfim, é um livro que vai, uma peça, né? É um roteiro de peça, uma peça de teatro, que vai pensar muito sobre esses papéis das mulheres na sociedade e em relação à morte também, como elas vão morrer e por que elas vão morrer, nas mãos de quem elas vão morrer. É um livro que discute muito violência contra a mulher, feminicídio, e sempre com esse tom meio irônico da Yale, né? Esse livro aqui já é mais de antes da carreira dela, eu acho que ela estava menos pirada. A escrita dela é um pouquinho mais linear ainda, um pouco mais linear nesse texto do que em textos mais recentes, que é bem mais confuso, mas mesmo assim foi uma leitura muito divertida. Não sei de traduções desse texto para o português, eu sei que a gente tem um diretor, que é o Arthur Kohn, que já trabalhou com alguns dos textos daqui, então quem sabe a gente tem alguma tradução em breve. Bom, depois disso, eu peguei outro livro da Marguerite Duras para ler, tá aqui, O Arrebatamento de Louve Stein, com tradução da Adriana Lisboa, publicado pela Relicário. Eu gravei um vídeo recentemente sobre a minha experiência de ler Annie Ernaux todos os meses, e para mim foi muito legal essa ideia de escolher uma autora, um autor e ir lendo, né? Não ler só aquele livro, não ler só aquele autor, intercalar com outras coisas, mas ler com uma certa frequência, porque me deu uma imagem da obra de um jeito diferente, assim. E eu aproveitei então que eu já li um livro da Marguerite Duras em janeiro, e eu tinha mais 3, agora tenho mais 2, porque eu já li livros dela aqui para fazer isso, então. Não estou fazendo promessas, como eu já disse, em março vai ser um mini caos, então vamos ler em março, não sei. Mas vamos tentar, e de qualquer forma, se eu não ler em março, fica para abril, tá tudo certo. Então, peguei esse mês e foi uma leitura bem interessante, bem divertida, assim. No fundo, eu já tinha começado a ler esse livro uma vez e tinha parado, e eu vou dizer que o prefácio que me travou na época, porque o prefácio, ele não é que ele seja ruim, mas ele é bem acadêmico, bem empolado, assim. E na época eu comecei, no momento que eu peguei para ler, eu achei assim, é muito cabeça para o que eu quero ler agora, e não rolou. Essa vez, de novo, comecei a ler o prefácio e engatei, e eu vou pular esse prefácio, e fui direto pro livro, e depois eu voltei pro prefácio. E daí sim o prefácio fez um pouco mais de sentido. Então, se você tá com essa edição, eu recomendaria talvez deixar o prefácio para depois do livro. Enfim, pense, se você começou a ler o prefácio e curtiu, vai fundo. Mas se está sendo um problema, pense nisso. A gente tem uma personagem muito, muito curiosa aqui. Em algumas entrevistas, a Marguerite Duras falou sobre como essa personagem se tornou meio que um paradigma para todas as personagens dela também, que é a Lola. A Lola era uma jovem, ela estava apaixonada por um cara, eles iam se casar, mas eles vão num baile, estão interagindo até que esse homem, né, o noivo dela, meio que se apaixona, fica obcecado por uma mulher mais velha que tá lá, pede para dançar com essa mulher mais velha, e a partir disso esquece a Lola completamente. A Lola fica meio catatônica, meio sem saber como reagir, meio quieta, fica alguns dias em casa, sai para caminhar, conhece um cara na rua, esse cara pede ela em casamento e a vida seguiu assim. Ela reformula o nome dela para Lou, ao invés de Lola, e nesse livro ela vai reencontrar uma das amigas que estava inclusive nesse baile, em um momento posterior da vida delas,
E aí a história se desenrola a partir disso, né? A partir desse reencontro e o que vai acontecer aqui. Agora, uma coisa que é interessante, que o livro é narrado por um homem, e a gente já tem umas pitadinhas de eu aqui e ali, mas a gente vai demorar sei lá, até a metade ali do livro, mais ou menos, para descobrir quem é esse narrador e como ele conhece a Lou, qual é a relação entre os dois. E isso para mim criou uma aura interessante, assim, no livro, de quem é essa pessoa, sabe? De tentar montar as peças de um quebra-cabeça ali. E é muito interessante, eu acho, a maneira com que a autora desenvolve o desejo nessa personagem, porque ela é uma personagem que desejou um homem, mas não pôde concretizar esse desejo, ou teve esse desejo interrompido, quando esse homem deseja outra mulher, né? Só que ela foi testemunha desse momento, né? Ela estava ali, ela viu ele olhando para ela, ela sentiu aquela energia, sentiu a dança deles e tal. Então ela pôde presenciar esse momento de assistir esse desejo. E isso vai ter uma implicação bem grande para o desenvolvimento da história, né? Me parece que isso marca muito a maneira com que ela passa a desejar, ou que ela vive o desejo dela. E esse espelho, eu tô sendo misteriosa na segunda parte para não dar os spoilers, mas esse espelho entre esse desejo do começo e como ela vai viver o desejo depois, para mim foi uma coisa bem interessante do livro. Essa coisa do narrador me lembrou um pouco também os narradores de Virgens Suicidas, que tem os meninos vizinhos, colegas de escola das meninas que se matam, que ficam tentando ali construir essa história delas com toda uma aura, com toda uma pira ali, porque, de certa forma, esse narrador também tem ali uma fascinação, não é um narrador coletivo, mas ele tem uma fascinação por esse mundo da Lou e a história da Lou e os sentimentos da Lou. Então tem ali uma pegada que assemelha esses dois livros. E em vários momentos do livro eu fiquei pensando naquela música da Robin, né, o I'm in the corner watching you kiss her. Para mim se tornou basicamente a trilha sonora deste livro, aquela música. Enfim, outra leitura legal da Marguerite Duras. Vamos ver se vai rolar essa minha ideia de continuar nos próximos meses também. Depois disso, eu li um livro teórico, eu vou dar uma disciplina de práticas de ensino de literatura e tal, e eu estava pesquisando sobre isso, eu caí meio por acaso nesse livro, mas achei bem legal, que é o Literatura Fora da Caixa, a organização é da Aparecida Paiva, o subtítulo é o PNBE na Escola, Distribuição, Circulação e Leitura da editora Unesp. A Aparecida Paiva teve 4 orientandas de mestrado que trabalharam com a disseminação dos livros do Programa Nacional Biblioteca na Escola, como esses livros estavam sendo trabalhados, estavam sendo recebidos, estavam sendo lidos pelas comunidades escolares. Então era um programa de distribuição de livros para bibliotecas das escolas, e elas vão pensar nisso a partir do corpus delas, que é Belo Horizonte. E tem vários dados interessantes, gostei muito de conhecer esse mundo. São textos bem acadêmicos aqui, tá, pessoal? São bem artigos dados e tal, citação, consideração final, mas eu achei interessante pensar essa questão, não adianta só ter o livro físico ali na escola, tem um trabalho maior que precisa ser feito para a circulação dessas coisas, né? Então é um livro que eu gostei de ter lido e recomendo para quem tiver interesse no tema. Bom, depois disso, eu peguei um livro que é meio que uma releitura e que já estava aqui em casa há bastante tempo. Na realidade é o seguinte, eu li esse livro pela primeira vez em 2012 para escrever uma resenha para o Rascunho. Foi o primeiro texto, inclusive, que eu escrevi para o Rascunho. Eu vou ver se esse link estiver disponível, eu deixo para vocês ali embaixo. E foi um livro que eu gostei muito na época, só que eu não fiquei com a cópia.
E eu, em algum momento naquele ano, encontrei, ou alguns anos depois, eu encontrei o livro em inglês num preço legal e comprei. Então eu nunca tinha lido ele em inglês, eu nunca tinha lido essa edição específica, mas tá aqui o Great House, da Nicole Krauss, foi publicado aqui no Brasil como A Memória das Nossas Memórias. Essa é uma escritora americana, e ela faz aqui uma história que meio que gira em torno de uma escrivaninha. A gente tem uma história bem desconstruída, a gente tem vários núcleos de personagens, eles vão se encontrando de formas ali meio não tão diretas, mas não é uma história super linear, mas tem um pouco essa coisa de um móvel permeando muitas das coisas aqui do livro. É um livro muito bonito, porque é um livro que pensa muito sobre o que a gente deixa, o que as pessoas deixam para os seus filhos como herança, mas pensando tanto na herança física, de, sei lá, os móveis ficam depois que alguém morre, mas muito mais do que isso, pensando nas experiências, nos traumas, nas expectativas, né? Nessas coisas mais impalpáveis que ficam, da criação, do convívio, das sensações, de como essas vidas foram vividas e que são passadas para os filhos também, e que também vão estar presentes ali. Então a gente tem uma história que vai perpassando gerações, não são gerações de uma mesma família, não é essa vibe, mas a gente tem pessoas que viveram em momentos diferentes e vão vivendo isso, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma escritora que aceitou cuidar dos móveis de um cara que estava indo, de um poeta que estava indo para o Chile, que não sabia se ia voltar ou não para Nova York, não queria vender os móveis, não queria se desfazer disso, mas queria deixar com alguém. Ela aceitou esses móveis, ficou com eles por muito tempo, e o que acontece quando de repente não pode mais ficar com esses móveis e ela se vê ali com uma crise na escrita dela porque a escrivaninha não existia mais. A gente tem uma outra escritora que se desapega da sua escrivaninha por ter ali algum sentimento de empatia, de amizade, de carinho por um jovem escritor. A gente tem uma personagem que eu acho fascinante, que é um negociador de móveis de antiguidades, que trabalha principalmente com pessoas que foram vítimas do Holocausto, que perderam suas coisas no Holocausto e que querem recuperar esses itens que foram roubados delas. E essa, pra mim, é uma personagem incrível, assim, é uma personagem muito bem criada. Sabe aquele tipo de personagem que é completa, mas que eu queria saber tanto mais dessa pessoa? E a gente tem, enfim, famílias, relações, é um livro muito sobre relações entre pais e filhos, relações amorosas, relações mais indiretas, de amizade, de proximidade, enfim, acho que ela constrói muito bem essa história e eu acho um livro muito, muito charmoso. Tem uma cena que é realmente estranha da gente ler no momento, com a situação Israel-Palestina agora, que com certeza não deixava de ser estranha na época, óbvio que o conflito já tem bastante tempo, mas eu acho que se lia de um jeito diferente antes, deixa eu ver, o livro é de 2010, originalmente, mas tem ali uma família, um dos núcleos é uma família que mora em Israel e os filhos cumprem o alistamento militar obrigatório, e tem ali os conflitos e tal, e é uma cena que eu acho que hoje eu leio de um jeito muito diferente do que eu provavelmente li na época, assim, e eu acho que a maioria das pessoas hoje leria isso com um tom um pouco diferente, assim, mas ainda gosto do livro e ainda acho um questionamento bem interessante que ela traz aqui. Ainda não li o História do Amor, eu sei que todo mundo indica bastante esse livro e, enfim, eu chego nele em algum momento. E o último livro que eu li esse mês foi o Literatura Infantil, Cartas ao Filho, do Alejandro Zambra, tradução do Miguel Del Castillo, publicado pela Companhia das Letras. Gostei muito desse também. Vou dizer que acho que entre os livros do Zambra, que é um escritor que eu gosto bastante, um escritor chileno, que já tem bastante coisa publicada aqui no Brasil, acho que
provavelmente todos os livros dele, quase, acho que tem um de ensaios, na realidade, que não foi publicado no Brasil, acho que todos os outros foram. Mas é um livro que me envolveu menos do que os outros, porque é um livro que também é um pouco mais fragmentado. Na realidade, ele tem um filho, uma experiência bastante marcante para ele, e me parece que ele é um pai bastante presente, envolvido com a criança. Então a gente começa com uma descrição, a parte 1 é uma descrição muito bonita dessa relação dele com o filho, de ele se entender com o pai. No começo tem uma espécie de diário de como foi o começo, as interações, essa criança crescendo. É muito bonito porque eu acho que ele tem um jeito muito simpático de mostrar essa criança. Eu acho que ele não expõe a criança demais, mas também mostra como é um personagem fascinante. Ele tem um bom humor, né? Ele tem um clima todo muito gostoso para falar sobre isso tudo. Então essa parte eu gostei bastante. E a segunda parte, a gente tem alguns textos mais esparsos, sejam contos de relações entre pais e filhos, ou ensaios em que ele vai pensar a relação dele com o pai, a relação dele com o filho, a relação do filho dele com o pai dele, por aí vai. Então, como são textos mais picados, são textos, né, são textos curtos que funcionam em unidade, o livro acaba sendo um pouco menos envolvente que os romances, ou o Poeta Chileno, né, o livro dele, por exemplo. Ainda assim, gostei, achei divertido e gostei muito. Eu acho que o que eu mais gostei do livro foi acompanhar essa narrativa da paternidade e da criança e desse encantamento com a criança e com o mundo infantil a partir do ponto de vista de um pai, porque eu acho que a gente é mais acostumado, ou pelo menos eu sou mais acostumada a ler isso do ponto de vista de mulheres. Então é legal ver alguém vivendo a paternidade, né? E o que isso traz de diferente. Então eu recomendo, gostei. Eu acho que é um bom presente para quem está tendo filhos. Gostei, não é o que eu mais indico do Zambra. Eu iria para Poetas Chilenos, talvez Formas de Voltar para Casa, coisas assim. E agora indo para os novos, começando com uma tradução minha que chegou. Gente, eu sei que eu já mostrei uma tradução minha mês passado. Eu só queria dizer que as coisas não são tão lineares, assim. Nenhuma dessas duas traduções são coisas que eu mexi esse ano, por exemplo. São coisas de antes. Enfim, são coincidências, as coisas não são tão rápidas, então nada de ficar pensando que essa produtividade toda é de agora. Não é o caso, mas está aqui Os Monstros de Hitler, do Eric Kurlander, que saiu pela Zahar. O subtítulo é Uma História Sobrenatural do Terceiro Reich. Esse aqui, curiosamente, é o maior livro que eu já traduzi. Ele ficou com 548 páginas. E a parte das notas, né, das referências, tem uma letrinha bem pequena. E foi é um livro de história, uma pesquisa, um livro mais denso, muito interessante, muito louco. Basicamente, o Kurlander vai fazer uma pesquisa sobre o pensamento na época que o nazismo surgiu e como muitos pensamentos, muitas reflexões sobrenaturais, místicas, às vezes religiosas, pseudocientíficas, e como ideias desses campos fizeram parte de um pensamento coletivo que existia para começar a justificar a crença no nazismo e nas ideias nazistas e nas ideias mais extremas, inclusive, do nazismo. Então ele vai pensar muito sobre isso, como esse campo mais sobrenatural, místico, foi usado, foi adotado, foi usado como justificativa para várias coisas do nazismo, e como o nazismo começa a ser representado com esses vieses também. Enfim, como essas coisas se relacionam, né? Eu acho um livro bem interessante. É um livro que traz ali, assim, uma certa preocupação. Quando a gente vê como esse pensamento pseudocientífico pode levar as pessoas a justificar muitas coisas com um tom científico que não existe de fato, e a gente vê vários discursos pseudocientíficos rolando na nossa sociedade hoje.
dá para ficar com... dá para ficar preocupado, né? Mas é um livro que eu gostei muito, eu aprendi muito com ele, principalmente de entender um pouco esse pensamento que existia na época e esses pedaços que foram fazendo com que o nazismo crescesse como pensamento, né? Enfim, como eu disse, é um livro mais de história, é um livro comprido, mas eu acho que pode interessar muita gente. Eu acho que, para além do período histórico, a gente pode trazer muitas reflexões para o dia de hoje também. Outros 2 livros que chegaram aqui, da Companhia das Letras, chegou também o Romances Campestres, da George Sand. É uma escritora francesa, um pseudônimo, do século XIX. A tradução, as notas e tal, da Mônica Cristina Correia. Tá aqui. E também um livro sobre arte que eu comprei, que é o Woman in the Picture. Então, Mulher na Imagem. Woman, Art and the Power of Looking. Mulheres, Arte e o Poder de Olhar. Da Catherine McCormack. Saiu Icon Books. E também é um tema que me interessa. Tem uma ideiazinha no fundo da cabeça. Quando eu tiver um tempo, eu quero concretizar e podem deixar que eu aviso para vocês. Mas esse livro dialoga um pouco com isso, então já tá aqui em casa também quando o momento dele chegar. Bom, pessoal, é isso. Me contem caso já tenham lido alguma dessas coisas. Me contem também o que vocês leram de bom em fevereiro. E a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.